eu acabo sentindo uma grande tristeza sempre após sair com amigos ou algo parecido. Eu acredito que possa ser ali uma grande, talvez, mudança hormonal, talvez, porque existe uma grande liberação de dopamina e acaba talvez causando esse bem-estar e depois acaba baixando ali. Mas é apenas uma grande suposição que não tem nem base. Estou seguindo ali talvez uma lógica que não faça tanto sentido, porém sempre eu sinto essa grande tristeza pós-rolês, sempre após sair com amigos. Acaba sendo estranho voltar para casa por sentir esse pós. E nós sempre ali acabamos por ter grandes conversas muito boas que me fazem pensar, caramba, o quão bom seria a gente poder conversar ali durante longas horas sem se preocupar com o horário nem nada. Só compartilhar ali tudo o máximo que a gente puder. E eu havia até falado com eles também de que talvez a gente só venha a ter ali encontros como o de hoje, parando para pensar de fato. Eu poderia chutar aí 50 vezes até o fim das nossas vidas, levando em conta que talvez nós venhamos a, no melhor dos cenários, morrer ali na velhice e a média dos nossos encontros acaba sendo o quê? 2 vezes ao ano. 2024 foi o auge em comparação com os outros anos pós-ensino médio, em que nos encontramos ali 3 vezes. Em 2025, apenas uma vez. Ano passado foi apenas uma vez. E esse ano acabou por ser 2 vezes já. Em que eu acho, minha perspectiva é que não vai acontecer outro antes de 2027. E a distância não é tão grande assim. Mas existem responsabilidades, existem outras coisas que acabam impedindo que isso aconteça. Então, se a média se manter ao longo ali da nossa vida, é exatamente isso. Uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, vai ter ali uma grande exceção em que vamos nos encontrar, talvez 4, 5. Ou, também, sendo otimista, pode acontecer de quando terminarmos as faculdades, quando conseguirmos empregos ali minimamente ajustados, empregos ali minimamente seguros, em que vamos ter uma renda ali minimamente, levando em conta que estamos no Brasil e todas as outras dificuldades, quando nós tivermos ali uma renda minimamente boa, minimamente dentro da realidade brasileira, esses encontros podem aumentar ou não, podem surgir ali outras responsabilidades que impediriam, a gente não sabe. Então, torna-se necessário a gente sempre tentar aproveitar ao máximo todos esses momentos, porque é muito bom, é realmente bom demais. E talvez por ser algo tão raro que se torna tão bom assim. Mas seria ótimo também se fosse algo contínuo. Talvez não acabássemos dando o devido valor. Porém, foi de fato, é de fato legal demais. Porque em 2019 tínhamos aula, então nossos encontros eram diários, segunda a sexta. E 2020 e 2021 foi praticamente só pandemia, apenas pandemia. E chegamos a nos encontrar mais de uma vez no final de 2021, que também houve bastante encontros ali. E, por sinal, em 2021, no final de 2021, nós assistimos ao filme do Homem-Aranha, que possui o Tobey e o Andrew Garfield. Então, foi muito legal. E hoje, novamente, na segunda vez que vamos para o cinema juntos, acabamos por assistir mais um filme do Homem-Aranha. Então, foi bom. Foi realmente bom.
E sempre vai ser bom esses momentos de relembrar muitas coisas, de ter conversas profundas ali, de saber minimamente como vai a vida um do outro. E no fim, ao chegar em casa, ao passar tudo, acaba vindo essa espécie de tristeza de ter acabado, de um momento ali tão especial, minimamente ali longo, se dá pra dizer dessa forma, se não ficar algo contraditório demais. Mas bem, acaba sendo essa forma, acaba sendo dessa forma. Uma grande alegria, grandes momentos ali felizes e que duram algumas horas. Talvez nós venhamos a entender o peso disso de fato, se isso não for mais possível, se esses encontros dessa forma, durante um certo período, durante certas horas, eles não sejam viáveis mais. Apesar que acredito que já valorizamos bastante, independente disso, independente de não ter mais ou algo parecido, caso aconteça em algum momento, que eu espero muito que não, de nossa, ficamos impedidos definitivamente de ter esses encontros aqui. Mas acredito que valorizamos muito bem dentro do possível, que isso só mudaria em um cenário em que um de nós, um desses grupos, uma dos membros do grupo de amigos acabar mudando-se para muito longe, seja para um outro estado, seja em um outro momento, o que tornaria esses encontros praticamente impossíveis, a não ser em momentos especiais em que essa pessoa voltaria para um estado de origem que os outros também estão, ou em um outro cenário mais difícil, mas que também não dá para descartar, em que cada um vá para uns locais diferentes. Não sei se isso aconteceria conosco, até porque não é tão comum que isso aconteça com as pessoas, mas de alguém se mudar para tão longe, no sentido de, nossa, um outro país, esse é outro contexto, mais difícil de acontecer. Acredito que não acontece com a maioria das pessoas, mas também não é algo para se descartar totalmente. As pessoas se desenvolvem, elas conseguem novos planos, possuem novos comportamentos que, bem, fazem bem para ela e pode causar essas nuances, que não sei se são nuances, mas de, nossa, alguém mudou para um outro país. Isso é bom para ela. Ela está vivendo em um país superior ao nosso, teoricamente. Mas aconteceria isso de presencialmente não conseguir ter encontro com amigos que acabaram por não viajar também. Mas esse é um outro cenário hipotético, bem mais difícil. E sempre é bom relembrar isso. Sempre é bom relembrar que esses bons momentos, essas boas recordações, elas sempre devem ser o mais bem aproveitada da maneira mais intensa possível, sem exacerbar ali, sem ser algo doentio, mas de tentar aproveitar. E eu espero que sempre aconteça esses momentos, que chegue algum momento que talvez nós venhamos a sentir até cansaço em relação um ao outro, de tanto que vamos ter encontros assim. Mas eu prefiro a sensação do cansaço, a sensação do esgotamento, do que a sensação de não ter mais esses momentos.